Oi, gente, boa noite, tudo bem? Olha, eu gostando de aparecer aqui do nada. Tô animada agora que eu peguei aí no. Engatei a primeira. Agora eu decidi ficar criando conteúdos com mais frequência, né? Eu tive uma estafa mental muito grande no passado, né? Pra quem não sabe, eu apresentei programa na televisão, trabalhei muito com jornalismo, expunha muito a minha figura. Oi, Thiago. Oi, pessoal do Projeto Natural. E aí eu tive uma estafa mental, assim, fazer conteúdos, né? E acabei fazendo transição de carreira também, então fiquei um tempo fora aí das redes. E como eu comentei no último vídeo, eu acho que tem muita gente falando de muita coisa, né? E aí eu falava, será que eu preciso também estar aqui fazendo esse papel? E aí eu senti que sim, porque tem muita gente falando muita coisa que eu não sei se está levando as pessoas a algum lugar, né? Então a intenção desses vídeos é poder somar, poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, prosear, gente, prosear de uma forma leve, transformar conteúdos talvez mais densos em mais acessíveis. E aí hoje eu vou falar um pouco de regulação emocional e a importância da gente criar uma rotina para conquistar a vida que a gente quer. Eu fiz um conteúdo esses dias falando da gente conseguir, né, experienciar essa vida com os nossos talentos, né, colocar o nosso talento para acontecer, a gente vê a coisa acontecendo. Mas aí a gente fica, às vezes, muito nesse campo do desejo, né? A gente fez lá promessas em janeiro, e a gente já tá em maio, sabe? E daqui a pouco é Feliz Ano Novo 2027. Então, se a gente não criar uma rotina na fase adulta pra coisa acontecer, não vai acontecer, né? E aí, falando dessa importância da rotina, por quê? Eu, por exemplo, sempre gostei de rotina, mas eu não sou uma pessoa muito organizada, então facilmente eu me desorganizo. Se uma coisa sair da órbita, eu já fico frustrada, me desorganizo. É um jeito aí de funcionar de um cérebro hiperalerta, né? De um cérebro que tem altas habilidades, de um cérebro que vive há muito tempo hipervigilante e de um cérebro que tem uma superdotação, né? Então, quando eu fui me conhecendo, né, eu tenho o privilégio de ter acesso a conhecimentos psicológicos, a neuropsicologia, de estar perto, né, de psiquiatras, de pessoas que podem sempre conversar sobre isso. Então, é uma maneira de eu filtrar conteúdo e trazer também um conteúdo mais vivo e mais verdadeiro. A gente vê muito essa coisa das redes sociais, né? A pessoa ali em 2 minutos quer falar que você vai gerar dopamina se você fizer não é assim, né? A gente tem uma facilidade em gerar dopamina vagabunda, né? Essa coisa dos estímulos, a gente fala muito dos reforços intermitentes, né? Quando você tá num jogo de manipulação mesmo, que você tem afeto, tira o afeto, dá afeto, tira afeto, que você fica viciada naquela história. É uma dopamina vagabunda. Quando a gente fica rolando feed aqui, né, sem parar, a gente tá recebendo essa dopamina. É uma sensação de bem-estar, mas que te drena de conseguir fazer qualquer coisa. Então você tem duas opções hoje. Ou você consome conteúdo ou você cria conteúdo. E foi nessa sinuca de bico que eu cheguei, porque eu tava consumindo muito conteúdo na internet. E eu falei, cara, eu tenho tanto estudo, tanta coisa para compartilhar, tantas ideias próprias, tanta coisa que eu sempre gostei de aprender. Eu quero criar conteúdo, então eu não quero mais consumir tanto conteúdo. Ainda consumo muito conteúdo, mas hoje eu crio conteúdo quase que na mesma medida. Então estamos equilibrando as coisas. Afinal, a vida é equilíbrio, não é mesmo? Caminho do meio. Mas o que eu queria trazer dessa coisa da rotina é que, assim, a gente precisa de alguma maneira sentir que a gente está fazendo diferença na nossa própria vida. E que a gente está tendo comportamentos diferentes para ter algum resultado diferente. Então eu tô muito nessa proposta da semeadura, né? Às vezes a gente precisa de terrenos diferentes, sementes diferentes, para colher frutos diferentes. Porque se eu tô aqui plantando maçã, eu não vou esperar colher caqui, né? Se eu tô aqui enjoada de comer maçã, eu vou continuar plantando maçã, eu vou continuar tendo a maçã, né? E às vezes a falta de empenho em plantar boas maçãs, eu vou começar a ter maçã feia, maçã ruim. Então, a gente poder entender que a gente pode procurar solos mais férteis. Às vezes a gente é aquela planta, tipo um bonsai, que tá dentro de um cachepozinho, né? E aí ele podia ser uma árvore gigante, mas ele é um bonsai. E ele tem potencial para ser uma árvore gigante, mas tá num vaso pequeno. Essa analogia sempre aparece por aí, né? Mas é isso, às vezes a gente tá ali num lugar que a gente não se sente mais desafiado,
num lugar que a gente não sente mais que a nossa alma está expandindo, né? Muito de nós tem isso. E aí vem várias questões. Eu tenho família para criar, filho, eu não posso sair do emprego que eu tô, eu não tenho coragem de mudar, e se eu mudar e passar dificuldade, a mente começa a tagarelar. Só que às vezes a gente vai sofrer muito menos fazendo uma mudança para algo desconhecido do que se a gente continuar num lugar conhecido que não nos traz felicidade, que não traz gozo mais, não traz desejo mais de viver, né? Então, pensa nisso, assim, em organizar uma rotina. Primeiro, dá uma mapeada. Quais sonhos você ainda acha que valem a pena você realizar, que você sente pulsar dentro de você? Eu tenho um sonho que é ir para os Estados Unidos desde pequena. Deixei minha mãe doida na adolescência. Mãe, quero ir. Tava quase indo pelo México, com 17 anos, tipo assim. E aí minha mãe vendo aquilo, falou, nossa, minha filha pode morrer lá, né? Não sabe nem nadar, quer atravessar o rio lá, não sei aonde. E aí minha mãe me levou no consulado do Rio de Janeiro, diz ela que rezando aqui até lá pra eu não conseguir ir. Depois eu faço um recorte sobre isso. E aí, de fato, eu não consegui, e eu até hoje não consegui o visto americano, já tentei várias vezes em outras situações da minha vida, né? E não deu certo. E aí eu falei, cara, eu quero tanto ir, mas tem tantos outros países também, por que eu fico querendo ir pra lá? E aí, como uma boa adolescente brasileira que consumia conteúdos e séries americanas, né, eu fui picada por isso. Na adolescência, ali com 14 anos, eu fiquei muito fã dos Hanson. Então eles fazem até hoje eventos em Oklahoma, eventos festivais em Jacarta, eu acho, no México também. Enfim, eu sempre posso ir, foi demais, né? Eu sempre posso ir. Em qualquer outro país, mas não falar, não, se for pra ir, eu quero ir lá em Tulsa, Oklahoma, onde eles moram. Mas enfim, fazendo esse recorte pra falar aqui, esse sonho nasceu de ver esses filmes americanos, famílias muito unidas, dentro de casas confortáveis, histórias bonitas, desses filmes de sessão da tarde, dos meus ídolos tendo uma família mais equilibrada, parecendo aquilo. Então contrapunha muito a minha realidade e me dava alguma paz. Então o meu sonho, hoje, pensando e refletindo, eu tenho a consciência que foi isso, né? Isso criou o meu sonho. Oi, João, tô acompanhando seus conteúdos, então muito bons. E aí eu entendi que esse sonho de ir para os Estados Unidos, ele foi nutrido pela minha adolescente. Pela minha adolescente que achava que nos Estados Unidos ia ter aquelas casas, ia viver naquelas casas aconchegantes, que ia ter uma família funcional, que ia ter afeto, carinho, essa coisa familiar, né? E também percebi que eu, ali já com 17, 20 anos, que eu viajava às vezes com colegas da faculdade. E aí eu queria ficar com os pais e a família daqueles colegas. Olha que curioso. Eu lembro que tinham duas irmãs que eram amigas na época da PUC aqui, né? Que eu fiz administração com 17 anos, eu entrei na faculdade. Então tinha essas colegas e elas me chamaram para ir para a cidade delas, no final de semana ali com a família. E eu fui. Eu lembro que eu cheguei lá, a gente gostava de sair, baladinha, tudo, né? Mas a casa era tão aconchegante, tinha uma lareira. Eu lembro que tinha um tapete peludo branco, tanto que eu tenho hoje um tapete peludo branco na minha casa, acho que por causa dessa visita que eu fiz. E elas tinham dois irmãos pequenos, né? Tinha um menininho de uns 3 anos e uma menininha de 5. E aquele ambiente familiar, aquela sala com lareira, com desenho. E eu nessa idade, né, 17 anos, querendo ficar ali naquele ambiente, né? E as meninas, não, a gente veio pra sair, vamos na baladinha, não sei o quê. Imaginar que assim, eu tava mais longe de casa, podia chegar a hora que eu quisesse, né? Porque nessa época eu ainda morava com os meus pais. E eu não queria ir. Eu lembro que eu acabei indo nessa festinha. E aí era numa chácara, eu nunca passei tanto frio na minha vida. Eu lembro que meu pé ficou gelado, assim. Passei muito frio. E aí nos outros 2 dias que eu fiquei nessa cidade, eu não quis. Eu fiquei com essas crianças nessa sala, nesse aconchego. E as meninas sem entender nada, porque na minha cidade eu era bem baladeira e gostava muito de sair. E lá eu não quis, né? Então, a gente mapear a nossa vida faz a gente entender muito dos nossos comportamentos na fase adulta, né? Porque o que eu tenho de sonho ainda, nutrido, o que eu nutro de sonho ainda, que me faz criar esses elos com essas partes que também sou eu. Porque essa adolescente que gosta de aconchego e que buscava uma família funcional, que queria um lar de paz, um lar de tranquilidade, ela também sou eu. Aquela criança que tinha seus sonhos, suas vontades, também sou eu. E eu preciso dar atenção para essas partes
para conseguir entender e ter uma melhor qualidade na vida adulta, respeitando tudo isso que sou eu. Todos esses sonhos que sou eu, né? Então, ontem a gente teve o nosso grupo de práticas evolutivas e o tema foi esse, né? A gente entrou em teta, a gente fez uma conexão bem profunda e mapeou a nível inconsciente o que aparecia de desejo da nossa alma de realizar. Quais são sonhos que ainda estão vivos dentro de mim? E, gente, vem coisas que a gente precisa dar uma abertura para isso, sabe? Oi, Vivi. Ô, João, que bom, fico feliz, viu? A gente ainda vai se aproximar, a gente tem muito em comum. Então, nessa vivência, né, o grupo trazendo algumas experiências, aparecem, por exemplo, vontade de casar. Vontade de pôr uma aliança no dedo, vontade de ter um parceiro evolutivo, uma parceria evolutiva, uma parceria que vá somar e tudo mais. E aí eu percebo uma linha muito tênue entre essa da sociedade fala que a gente tem que casar, que a gente tem que viver de parzinho, e um desejo de alma de muitos de nós que acredita que viver uma parceria evolutiva, de estar junto com uma pessoa que quer somar, que quer crescer, que quer também expandir sua consciência, que acredita que é possível expandir a dois com muito mais potência, também é uma vontade do coração. Então, assim, no feminismo mesmo a gente discute muito isso. Será que a gente precisa de uma parceria? Será que nesse momento que a gente está conquistando a nossa liberdade, que a gente tem autonomia, né? Eu já falei aqui, as minhas avós não puderam ter carteira de motorista, não tinham nem CPF, não sabiam tinham nem letramento, né? Não tinham estudo. Minha avó aprendeu a escrever na fase adulta. Então, assim, graças a elas eu tô aqui e posso viver tudo isso por elas também. E aí eu não me vejo num casamento tradicional. Eu não me vejo num casamento que tem essa coisa muito patriarcal, masculino, feminino, independente do tipo de relação que eu vá experienciar, né? Oi, Cristiano. Então, é revisitar esses sonhos, entender que lugar esses sonhos estão ocupando, né? E aí eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que, por exemplo, eu tenho muito medo de não viver um amor evolutivo, de não conseguir entregar esse amor que eu tenho para uma pessoa que consiga recebê-lo e se expandir com esse amor, expandir esse coraçãozão também com o amor que eu tenho para oferecer, e de não receber também esse afeto direcionado para mim que vai me ajudar a potencializar as minhas ideias, a minha essência e tudo mais. Eu sei que é possível viver isso, eu sei que muitas pessoas têm o sonho de viver isso, mas a gente também está no momento que a gente está começando a negligenciar os nossos sonhos. E falando de parte relacional, se a gente não decidir viver as relações, casamento ou o que seja, a gente não vai viver. E esse papo é reto. Porque é muita informação hoje em dia, a sensação de correria tá aí. O tempo foi essa coisa criada pelo capitalismo, 24 horas. A gente sabe que o tempo coexiste, que o tempo é inerente e que a gente que dá o significado para esse tempo, a gente que preenche esse tempo, numa fala bem espiritualista, né? Dizendo de um lugar de amplitude de consciência. E aí a gente fica nessa cilada, sabe? Tá aí vivendo, enquanto as experiências estão passando por nós, né? Quanta coisa a gente gostaria de ter vivido e não viveu e não vai viver se a gente não se planejar, se a gente não criar uma rotina nova, se a gente não escolher melhores pessoas para o nosso entorno que vão estimular a gente a realizar os nossos sonhos e se a gente não colocar isso como centro, né? Se a gente não colocar como centro, a gente não faz. Eu, desde que eu fiz a transição de carreira, eu tinha muita vontade de ter alguns títulos, mas para embasar cientificamente técnicas que são integrativas. Eu não gosto do termo terapias holísticas, tanto que vai cair agora. As terapias integrativas, elas já fazem parte do SUS. Então, hoje a gente tem a acupuntura, reiki e o Theta Healing também está no SUS. Eu não sei se tem mais alguma prática integrativa que foi incluída, né? Mas as terapias integrativas sempre me chamaram muita atenção. Eu entendo que somos seres integrais e que a gente pode usar o sonho no set terapêutico, que a gente pode usar a vivência familiar, ancestralidade, o inconsciente, enfim. Eu sempre acreditei que dá para ser um tudo junto. A dança, o movimento, tudo dá para fazer, né? Eu escolhia trabalhar só com a consciência, sem estímulo externo, né? Então, por exemplo, eu não uso nada externo para trazer a pessoa para um nível profundo. Eu trabalho com técnicas de transmutação. Então, na terapia a gente tem a transmutação, a catálise e a catarse, entendendo o cenário clínico transpessoal mesmo, integrativo. E eu escolho trabalhar com técnicas de transmutação. Quando eu estou no presencial com grupos, eu ainda estimulo alguma coisa de catarse, mais ancorado na transmutação. Um dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso.
Mas eu acredito que eu acreditava que eu precisava desses títulos para embasar cientificamente. Então, eu fui fazer neurociência física da consciência para embasar cientificamente o Theta Healing. Eu fui fazer algumas coisas que me trouxeram para um lugar mais seguro no atendimento. Então, hoje eu tenho total segurança na terapeuta que eu sou, no embasamento científico que eu tenho e principalmente na sensibilidade, né, que já me fez sofrer tanto em grupos, em relações, mas que no set terapêutico tá num lugar muito ampliado, assim, eu consigo ajudar muito as pessoas com a minha sensibilidade, né, com essa leitura que eu consigo fazer do outro, né, que tem o seu lado um pouco espiritualista, mas também tem um lado humanitário muito forte, um lado presente, né, tem uma presença muito forte ali no set terapêutico de respeito por quem procura o meu trabalho. E aí, mas eu precisei me organizar para fazer isso, sabe, para estudar neuropsicologia. Eu fiz formação em neuropsicologia clínica e avaliação psicológica ao mesmo tempo. Então eu precisava de recurso para fazer isso, né? Conseguir alguma bolsa, alguma coisa, eu sempre tento recurso para estudar, desde sempre, né? Eu fiz jornalismo com o ProUni do MEC, consegui isso, fui atrás disso, porque senão eu não ia conseguir estudar. Quando eu comecei a estudar na PUC, eu trabalhava eu fazia cobrança terceirizada num banco. Oi, Rafaela, tudo bem? Então, eu consegui também uma bolsa de 50% e eu pagava 50%. Então, eu sempre vou tentando aí bolsas em relação aos estudos e alguma coisa eu consigo, alguma coisa eu preciso custear. O fato não dá pra gente ficar tolindo os nossos sonhos. Não dá pra gente olhar para as coisas que a gente quer e falar, isso aqui eu vou deixar para depois, isso aqui não é para mim. Eu venho de uma família tradicional, católica, apostólica, romana, que tem tradições religiosas muito fortes. Na minha família não é permitido se separar, a pessoa que se separa é pecador, homossexual é pecador. Mulheres, né, que vivem sozinhas ali, ficaram pra titia. E aí tinha muito essa máxima de que eu sempre morei sozinha, né? E aí quando eu vendi meu apartamento, eu fiquei numa assim, eu quero morar em casa, né? Mas eu tava no apartamento e sendo estimulada pela minha família até, quando você casar, você mora numa casa. Querendo dizer, de parzinha é seguro morar em casa, sozinha não é tanto. E eu falava, gente, mas eu não me casei ainda, eu não vou morar numa casa, eu vou morar assim. E aí é o meu deleite, né? Eu vim morar numa casa, num bairro que não tinha muitas casas quando eu me mudei. E aí eu tinha vizinhas que também moravam sozinhas. É muito curioso. Então, a minha primeira vizinha no topo da rua é uma senhora, que mora ela, a filha e o filho. Depois a minha vizinha que mora sozinha. Aí são terrenos, construções, eu que moro sozinha. E até então não tinha vizinho do lado. E tem uma outra vizinha que mora sozinha também, e o filho mora na casa do lado. Enfim, e aí é isso, assim, muitas mulheres morando sozinha. E eu falei, é isso. Né? Se a gente não vive de par, a gente mora sozinho e tá tudo bem. E a gente pode morar sozinho numa casa, né? Porque eu acredito que a vida cuida da gente, né? Acredito que dá pra se sentir segura onde a gente escolheu. Oi, Suzana, tudo bem? Então, assim, o que eu tenho de sonhos que eu consigo realizar? Porque tudo é uma cocriação da nossa mente. A gente tá cocriando a nossa vida toda hora. E as crenças limitantes às vezes não vão deixar a gente chegar onde a gente precisa chegar, infelizmente, porque elas vão limitar o nosso potencial de cocriação. Se eu tivesse essa crença muito forte que mulher não deve morar sozinha numa casa, eu não estaria morando numa casa sozinha. Se eu tivesse essa crença limitante de que mulher não pode fazer transição de carreira, ou que ser humano não pode fazer transição de carreira, que vai passar perrengue, eu não teria feito transição de carreira, eu não estaria tão bem onde eu tô agora, sabe? Então, assim, ainda tenho umas crenças limitantes em relação ao relacionamento, né? Eu tive muito estímulo conturbado em relação a relacionamentos. Na fase da infância, muitas referências ruins de que relacionamento é aprisionante, relacionamento é ruim, relacionamento é pesado. Então, eu já me trabalhei bastante, mas ainda tem alguma coisa, eu sinto, assim, que eu tenho um pouco de medo das relações. Gente, que bom esse arroba, hein? O segredo tá bom. Adorei. Muita gente nova chegando aqui. Muito obrigada, gente, pela presença. Suzana Ferreira, seja bem-vinda, querida. Muita gente legal chegando. Eu tô bem feliz, assim. Mais uma psicóloga, acho que é Raquel Blasius. Sejam bem-vindas.
Então eu tô fazendo um recorte aqui falando da importância da disciplina na realização dos nossos sonhos, né? Enquanto a gente criar uma rotina, na verdade, da importância da rotina, né? A gente criar uma rotina ajuda a gente a co-criar uma realidade diferente. E assim, revisite, escreva, coloque no papel, mapeie a sua vida, desde lá da sua infância, que sonhos a minha criança ainda tem, que sonhos o meu adolescente ainda tem, que sonhos eu ali, né, na fase dos 21 anos ainda tem, e o que eu quero realizar, porque às vezes é só isso, né, às vezes os Estados Unidos que eu queria tanto, é só isso, é um lar aconchegante, de uma família quentinha, de um lugar que eu pudesse descansar, sem ficar em hiperfoco toda hora, né, hiperalerta, com medo, porque eu vivi muito assim, né. Então a gente vai entendendo quais são os sonhos que a gente ainda tem. Hoje eu ainda tenho mais vontade de ir em outros países antes de ir lá. Eu quero ir lá. Mas eu posso ir em outros lugares antes, né? Já não tá mais no centro e no foco ali do meu desejo, né? Então assim, quais são os desejos da nossa alma, o que a gente quer realizar e deixando um pouco de lado, né? Usando o senso crítico, deixando um pouco de lado o que a sociedade fala. Né? Se a gente for ouvir, eu tenho 42 anos, solteira. O que a sociedade fala? Ah, será? Sobrepeso. Né? Ah, não vai dar mais pra você. Você não pode mais ter filho, você não pode mais casar. E eu posso tudo que eu quiser. Se eu quiser casar, ter filho, se eu quiser morar no exterior, eu posso. Se eu quiser, o que eu quiser, eu posso fazer. E aí, gente, vejam os outros vídeos, porque eu tenho muito senso social. Eu sempre faço recorte dizendo da importância das necessidades básicas supridas. Então eu não fico aqui num papo jovem místico, não, sabe? Ah, é só sua fé, vai. Não é isso, né? Mas eu fui passando essas etapas, né? Já passei dificuldade financeira, já passei fome, né? Lá na infância. Fome tá muito no meu campo, porque meus pais passaram fome. Não cheguei a passar fome, mas eu via minha mãe passar fome, por exemplo. De ter lá 3 pães, minha mãe dá pra gente e ela não comer. Então a fome estava presente. Eu não lembro de sentir fome, eu lembro de sentir vontade de comer mais. Né? Não tinha ali a saciedade da comida, né? Mas eu não posso dizer que eu passei fome, não. Mas eu passei restrição alimentar, né? Aí hoje eu posso ter alguns comportamentos que ficam dizendo, você pode ter tudo que você quiser, né? Que também é saudável em algum nível, desde que não seja compulsivo, né? Já tive compulsão por compra e tudo, hoje isso está equilibrado. Mas é isso, né? Revisitar essas partes nossas que foram muito sofridas, negligenciadas, dá atenção para elas. A gente ouve tantos outros e não ouve a gente. Tem partes carentes nossas que estão gritando ajuda, pedindo socorro. Tem partes nossas, assim, precisando de silêncio. E a gente tá lá no barulho, na correria, não dá atenção. Tem partes nossas precisando ficar com a gente. E a gente não tem capacidade de final de semana fechar a porta, desligar o celular e ficar com a gente um pouco. Tá o tempo todo internet, fazendo um monte de coisa. Então, assim, se escute. Se tem uma dica que eu posso dar nesse vídeo com a intenção de a gente conseguir criar uma rotina melhor para nós se escute. Oi, Clodoaldo, tudo bem? Escute a sua essência, escute a sua alma, escute você. Se trate como um bom amigo, se trate como uma pessoa importante, valorize as suas necessidades, sabe? Faça uma comida gostosa para você, volte a se levar para passear, né? Se leve para ver coisas que você nunca viu, se surpreenda com novas coisas, se prometa isso, tá? Eu quis trazer essa reflexão hoje. Eu ia ter um atendimento agora, eu não tive, aí eu consegui uma janela e eu espero que vocês desfrutem, né? Eu criei o canal no YouTube também, a ideia é somar, a ideia é expandir conhecimento, é claro que eu quero que chegue maior número de pessoas, mas por enquanto é bem simplesinho, tô fazendo aqui da maneira que eu consigo no momento, né? Já tive estrutura de filmagem, né? Já fiz coisas muito mas hoje é isso, é no simples mesmo. O que importa pra mim é a constância e o que eu consigo fazer no momento com o recurso que eu tenho. E sem ego, né, gente? Sem ego. Se alguém chegar aqui e falar, você está falando bobrinhas. Tá bom, pra pessoa, tô falando abobrinha. Pra outra, nossa, esse conteúdo me salvou hoje. Eu tava péssima, escutei, fiquei bem. Escuto isso. Então tá bom. Se não fizer sentido pra você, você não ouve. Se você achar que vai fazer sentido pra outra pessoa ouve. A ideia aqui não é nem nada, assim, sabe? É só somar mesmo, né? Compartilhar o conhecimento que eu tenho, falar com o coração aberto, falar a verdade e somar. Vamos somar, vamos atravessar junto, né? As coisas que eu repito direto. A gente tá voltando pra casa.
Essa jornada nessa terra é passageira, nosso espírito está experimentando uma experiência misteriosa, a gente não sabe por quê, nesse corpão, nesse avatarzão que Deus me deu. Por que eu tenho essas características físicas? Porque é isso que eu preciso para passar por essa terra. E aí o meu compromisso é comigo, de devolver o meu corpo saudável para a terra. Quando eu for, de novo, seguir meu caminho de alma e fazer o que eu tenho que fazer e ir para outro lugar que eu estiver aqui. Né? Então, faça um caminho de significados. Porque senão a gente fica loucubrando. Por que eu tô aqui? Por que a vida existe? Qual que é o sentido da vida? Se eu não sou meu pensamento, quem que é que pensa? Né? Se eu não sou minha consciência, quem é que observa minha consciência? Se eu consigo ver minhas mãos, quem tá vendo minhas mãos, sabe? Se a gente entrar nessas ideias, que a gente vai atravessar por aí também. Tem um caminho que ele é mais deserto, assim, a gente fica sem respostas, querendo respostas. Faz parte do processo evolutivo. Mas assim, passou por isso, começa a dar sentido para sua vida. Qual o sentido que eu dei para minha vida? Que eu tô aqui para desenvolver dons e talentos. Vou me conectar com pessoas, são aprendizados, uns vão ser bons, outros vão ser ruins, tudo é aprendizado, tudo que eu atraio sobre mim, né? Se eu tô aqui trabalhando, eu tô servindo virtudes, valores, faz parte da minha missão, entre aspas, do que eu me proponho a fazer, e vou dando significado. Tô aqui para servir, para aprender a me organizar, para aprender a servir, né? Que eu falo que até para servir a gente tem que ser merecedor. Tô aqui para aprender, né? E a gente vai junto aprendendo, certo? Compartilhem comigo, assim, ideias de vídeos também, coisas que vocês querem trocar. Toda terça e toda sexta. Tem dias que eu faço na quinta também. Depende da agenda. Atendimentos populares com valor social. Você contribui com o valor que você pode no momento para ter uma sessão. E também tenho vaga para atendimento e acompanhamento psicoterapêutico. Manda mensagem para mim, a gente conversa, a gente faz o que for possível, mas se você precisa de uma ajudinha terapêutica, a gente se ajuda aí terapeuticamente. Certo, gente? Muito obrigada, viu, pela companhia. Beijo, até mais.